começamos a gravar e a gente vai conversar hoje sobre a obra de Deus na nossa vida. Nós, Deus, estamos em obras. Queria que pensa você aí, imagina que estamos em obras. Coloca uma plaquinha no frente do seu tórax aqui, porque a gente está exatamente nessa pegada. Nós estamos em obras. O nosso Deus tem construído a nossa vida. E essa construção, ela é cheia de coisas que já aconteceram, maravilhosas, mas ela vai continuar até o dia que o nosso rei voltar, e a gente sabe disso. Mas, como a gente sempre fala aqui, aquilo que eu sei, muitas vezes o Senhor quer me levar para um nível mais profundo desse entendimento. E aí você vai observar na palavra, quando o Senhor faz uma pergunta, que parece uma pergunta meio óbvia para nós, na palavra, porque são coisas que a gente acha que sabe e não sabe, que nem quando perguntou, quando pensa que assim, Adão pecou, e aí Adão se escondeu de Deus, né? E aí Deus pergunta assim, onde você está, Adão? É óbvio que sabia onde ele estava, mas o próprio Adão achou que ele estava escondido de Deus, mas sem saber que não tem como fazer não existe como se esconder. Então, o convite de Deus hoje é uma pergunta assim, você sabe que eu estou trabalhando na tua vida? Você sabe que eu estou construindo uma obra? E aí talvez a nossa primeira resposta é sim, mas o Senhor quer nos levar em mais fundo nisso, a ver a grandeza que isso tem. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração e aí a pessoa comentou assim, olha, você pode escolher o que você quer ser no final dessa história. Se você quer ser uma casa térrea, se você quer ser um sobrado, ou se você quer ser um edifício poderoso, assim, com vários andares. E esse pregador estava falando sobre isso, se remetendo justamente a essa obra de Deus na nossa vida. E tudo vai depender do alicerce. Numa construção real, o que determina, olha que coisa profunda, o que determina a estrutura que um edifício, que uma casa, né, que um local vai ter para sempre, é a fundação. Não dá para você, depois que você construir uma fundação para uma casa térrea, e aí você construiu essa casa térrea, não dá mais para você construir um prédio ou uma casa sobrado. Essa estrutura não vai resistir. A única maneira seria destruir tudo, botar para o chão, jogar fora tudo que foi feito e voltar para colocar de novo uma fundamentação, arrancar o fundamento que era para uma casa térrea ou ajustá-lo e aí então começar a fazer uma nova fundação pronta para uma casa sobrado ou para um prédio. Você imagina o trabalhão que isso dá? Você imagina que loucura? Então, o Senhor está trabalhando na nossa vida e Ele está colocando o fundamento. Ele tem a intenção de colocar fundamentos para que a nossa casa não seja só uma casa térrea. Uma casa, e não há nenhum problema nisso, quando eu trago esse ponto, é para a gente não fazer uma associação como uma casa térrea não fosse algo bom, não é isso. Mas eu estou falando de possibilidades, de alcance. Sem dúvida, uma casa sobrado, ela tem mais espaço, ela tem mais conveniência, ela tem mais ambientes para que uma família desfrute. A mesma coisa a gente falar de um prédio, ele tem muito mais possibilidades. Eu posso construir uma piscina, eu posso fazer múltiplos ambientes, é isso que eu quero dizer. A nossa vida espiritual também é assim. Nós podemos viver numa casa térrea, que é onde a gente tem um alimento mínimo só para nós. Ou nós podemos ser um edifício poderoso, que abriga pessoas, que traz outras possibilidades. A gente pode fazer uma escolha. E o nosso Deus está trabalhando na nossa vida por isso. E o cerne da palavra de hoje é, além do convite de que a gente possa realmente olhar de forma intencional para essa obra, mas também olhar a maneira que Deus olha para isso. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que o nosso Deus está sempre pronto a julgar o que nós estamos fazendo de errado ou a corrigir. Isso é do ser humano, ok? O ser humano, como ele julga muito, e esse julgar, ele é literalmente humano, ele é natural,
ok? Não estou dizendo que ele é certo ou errado, não estou fazendo um juízo de valores aqui. Eu estou dizendo que o julgar, ele é uma coisa inerente ao ser humano. E aí eu vou me fazer entender. Imagina só, quando você acorda de manhã e você olha ali a temperatura e tal, e aí você escolhe a roupa que você vai usar. Você fez um julgamento. Você julgou que, por meio de como é que está o ambiente, como é que está o seu humor, para o lugar que você vai, uma roupa, ela é mais adequada do que outra. Isso é um julgamento. Quando você olha a atitude de alguém, que aquela pessoa teve atitude A, e poderia ter uma dezena de outras atitudes pela sua experiência, pelos seus valores, pelo aquilo que você foi ensinado. É natural a gente olhar para aquilo e fazer um julgamento, se aquela ação foi correta ou não, se ela foi moral ou ela foi imoral, se ela foi adequada ou inadequada. Então, o julgar em si, ele não é mal. Ele é parte do ser humano, é parte de viver, é parte das decisões que a gente faz no dia a dia. Então, o meu papel não é olhar o julgamento de forma errada, mas é entender que ele é parte da vida. Então, nós o tempo todo julgamos coisas, identificamos coisas, decidimos coisas. Então, dentro dessa questão, como ela é tão inerente ao ser humano, a gente acredita o tempo inteiro que as pessoas e que o nosso Deus está julgando o que estamos fazendo. Está se levantando para trazer algum tipo de correção o tempo todo. E Deus espera que a gente aumente o nosso nível de consciência sobre isso. Que a gente consiga sair dessa base tão natural, tão terrena, tão humana, e comece a ter um pensamento mais espiritual sobre o que de fato é. E aí, quando eu falo de uma coisa espiritual, não é uma coisa mística. O mundo espiritual, ele não é místico. Ele é um reino que tem leis diferentes da lei dos homens, da lei da terra. Então, o nosso Deus, ele quer que a gente venha para ele exatamente do jeito que a gente está. Mas ele se recusa a fazer com que a gente permaneça, por isso que ele trabalha na nossa vida. Mas se eu vou para Deus com aquele sentimento de que ele está me julgando ou me acusando de algo, eu não vou desfrutar, eu não vou permitir esse trabalhar no nível e na profundidade que ele poderia ter. E isso muda tudo. Porque se eu limito esta obra, eu posso limitar a construção do meu alicerce. E quando eu nasci para ser um grande edifício, um prédio de múltiplos andares, por causa do meu não entendimento de como é que Deus trabalha, eu posso me tornar apenas uma casa térrea? Falando da minha vida espiritual. E não deve ser assim. Imagina que o nosso Deus, em todas as circunstâncias, a palavra nos assegura que Deus não tem nenhum prazer no nosso sofrimento. Nenhum. Nenhum prazer, assim, ó. Eu gostaria que você, por um instante, parasse para pensar nessa realidade. Deus não tem prazer nenhum no nosso mal. E a palavra diz isso, que o amor, Deus é amor, o amor não deseja mal, não se alegra com a maldade. E Deus é amor. Então a essência dele não é incompatível com se alegrar na nossa dor. E aí você vai se perguntar, mas Camila, como é que Deus permite que eu passe por determinadas situações? Ou o trabalhar de Deus, ele não nos aflige, ele aflige a nossa natureza humana, que é caída, que é contrária à vontade de Deus. Então, o que para a gente ela é aflição, como a palavra vai dizer, o que uma leve momentânea tribulação, ela acarreta para nós um peso eterno de glória. Por quê? Porque eu venço uma natureza caída para que vá a ganhar força a minha natureza espiritual, a cultura que o meu Deus trouxe para mim, o DNA que é o real que ele trouxe para mim. É essa a essência do trabalhar de Deus? Essa é a essência desta obra, do estamos em obras? Mas o Senhor espera que a gente entenda isso. Quando a gente entende isso, a nossa forma de conviver com essa obra, ela muda tudo. A gente passa a cooperar, não tentar ajudar Deus. Ô Senhor, se eu está vendo que tal coisa, eu já mudei, mas fulano não mudou. Não, isso não tem nada a ver. É o inverso disso. Quando eu sou cooperador com a obra de Deus, é quando eu entendi que o que Ele está fazendo na minha vida, que é fazer morrer essa natureza humana, quanto mais eu corro para Ele e eu aprendo dele, que é manso e humilde, mais
ele vai conseguir ter um coração maleável. Mas ele vai conseguir pegar o barro, esse oleiro maravilhoso, e modelar esse vaso para ser um vaso de honra. Então, o primeiro aspecto do nosso papo hoje é entender que estamos em obras. E eu preciso não só ter isso de uma forma natural ou cognitiva, eu preciso entender isso de forma intencional no meu espírito. Saber, estou em obras. Deus está trabalhando na minha vida. As coisas que eu estou vendo acontecer, não é à toa. Há um Deus lindo, esculpindo a nossa vida. Esse é o primeiro aspecto. Mas tem um segundo, eu preciso entender que meu Deus não tem prazer no sofrimento. Ele espera que a gente seja aprovado. A prova que Deus permite chegar para a nossa vida, ela não é aquela prova de, agora vamos ver se esse meu filho aprendeu. Não. É a prova de um bom professor que ensinou muito bem por um período e agora ele quer permitir para esse próprio aluno conseguir ver o que ele já absorveu, para que ele perceba, o quanto ele cresceu e 2, o quanto mais ele precisa se desenvolver ainda. Esse é o teor da prova de Deus. A intenção dela é de aprovar, de nos fazer aumentar o nosso nível de consciência daquilo que a gente já absorveu do Senhor e o que a gente não absorveu ainda. Então, o segundo aspecto é entender isso, que Deus não tem prazer no nosso sofrimento. E Camila, por que eu preciso entender isso? Para que eu saiba fazer avaliações sobre o status da minha vida. A gente sempre fala muito sobre isso aqui, da gente ter uma verdadeira autoavaliação. Porque quando eu vivo a mesma vida, dos mesmos problemas sempre, isso é um sinal. Isso é um alerta importante que você e eu precisamos nos debruçar para poder olhar para aquilo e falar assim, existe algo que Deus está tentando me ensinar e eu ainda não consegui capturar. Por quê? Porque o nosso Deus está em obras, ele está construindo, mas essa obra não é aquela obra que é cheia de corrupção na nossa terra, que ficam anos, algo que poderia ficar em poucos meses. Não existe isso. A obra de Deus na nossa vida, ela é justa e fiel. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar, mas só existe uma única pessoa que pode impedir a obra de Deus na nossa vida, que somos nós mesmos. Não, o diabo não pode, porque o diabo trabalha por meio de legalidade. A maldição hereditária, ela pode impactar, mas o Senhor me deu armas para que eu possa quebrar isso e ter fluidez na minha vida. Então, as coisas que estão com um aspecto atrasado ou parado ou sem qualquer movimento, não é natural do reino de Deus. Porque eu estou em obras. O meu Deus está trabalhando na minha vida. Então, eu preciso conseguir fazer um diagnóstico como esse. Mas, de novo, voltando lá, não num tom de acusação. Deus não nos acusa, não chega e fala assim, poxa, Camila, de novo, gente, não aguento mais falar sobre isso. Não existe isso para o nosso Deus. Ele é longânimo, paciente, bondoso, benigno. Benigno é alguém que intencionalmente é bom. Ele tem a intenção efetiva, intencional, ele tem uma atitude intencional de ser bom. Nosso Deus é benigno. Então, é com esse Deus que nós estamos lidando. Então, o agir dele, essa obra na nossa vida, vai passar por essas características. Só que o convite dele é que a gente tenha nível de consciência espiritual sobre isso. A ponto de que a gente consiga avaliar, será mesmo que eu estou ainda numa fase de prova ou de trabalhar, ou ainda numa construção de fundamento, ou é porque eu ainda não permiti que Deus faça aquilo que Ele espera fazer. Eu me lembro, há alguns bons anos atrás, eu recebi uma palavra profética e ela foi muito especial na minha vida. E uma coisa que o pastor, que foi usado por Deus para falar, ele disse assim, um elemento que Deus usa para te trazer mudança é a frustração. Enquanto você não se sente frustrada com uma coisa, é como se você não acordasse e não entrasse em movimento. Olha que loucura. E aí, quando eu fui olhar muitas coisas na minha vida, muitas mesmo, assim, em diversas áreas, era quando eu chegava numa frustração, tipo assim, eu não aguento mais que isso seja assim. E aquilo me foi um despertar. E aí eu entrava no movimento,
uma busca diferente e eu vi a transformação. Cara, não precisava ser assim, né? Eu concordo. Mas por muito tempo, por muitas vezes, hoje, glória a Deus, eu aprendi a amadurecer. Mas eu ainda, em alguns casos, vejo esse elemento. Não é uma coisa que eu posso dizer assim, ó, que por completo se extinguiu da minha vida. Não. Mas algumas vezes, eu ainda vejo esse elemento. Quando algo eu falo assim, não acredito mais, que eu não acredito que isso ainda está acontecendo. Este elemento é um estopim que me ajuda a acordar e ver. Há algo que Deus vem falando comigo há tempos e eu ainda não consegui aprender. E qual que é o ponto sobre isso? Primeiro, esta autoavaliação que Deus quer, de novo, não é por nos fazer uma acusação ou um julgamento, mas é para nos ajudar a cair as escamas dos olhos, como Saulo, que perseguia os cristãos achando que estava fazendo algo para Deus, mas era uma cegueira. Nós temos muitas cegueiras na nossa vida. Nós ainda temos muitas cegueiras em vários aspectos. Talvez, assim como eu, a frustração é um dos elementos que Deus tem que usar para te fazer transicionar. Talvez também, assim como eu, você amadureceu e não é mais tanto como antes, mas ainda talvez existam resquícios disso. E que não seja a frustração, pode ser outra coisa, pode ser o medo, pode ser a morosidade, a apatia. Qual é o elemento que está aí incômodo, é desgastante, mas que no final do dia o nosso Senhor está tentando usar esses elementos para nos fazer despertar, para entender que existe uma obra acontecendo e é meu papel ser cooperador. O cooperar é ser um vaso, um barro mais maleável. Não frouxo, não mole, não derretido, com firmeza necessária, mas maleável, moldável. E eu estou indo para o meio já. A gente não vai se delongar tanto. Hoje é uma palavra que ela é sucinta, mas é poderosa quando a gente pensa na vida prática. Eu quero ler um texto que é sobre a mulher que foi apedrejada. Ela é a base do nosso papo de hoje. E ela vai dizer assim, esse texto, olha só, está lá em João 8, de 3 a 4. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida num ato de adultério? Não era à toa essa pergunta. Aí a gente continua. E na lei mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes sobre isso? E aí a palavra continua. Isso eles diziam porque tentando a Jesus para que tivesse do que acusar a ele. Porque a lei de Moisés dizia para apedrejar. A mulher foi pega em adultério. Você fala de amor. Como é que você sai dessa, Jesus? Me conta aí. Então você vai negar a lei de Moisés? Ou então você vai falar para apedrejar essa mulher? Aí, o nosso Jesus tão lindo. Jesus se inclinou, abaixou e escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, né, perguntando-lhe, endireitou-se, e aí eles estavam perguntando, e aí ele se endireitou e disse para eles todos, aquele dentre vós que está sem pecado algum, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se na terra, escrevia. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e aquela mulher que estava no meio. Olha isso. O nosso Deus tem saídas sábias para circunstâncias que são as mais constrangedoras. O nosso Deus está pronto para saber a saída que honra os princípios da palavra, mas que nos protege. Aqueles homens, e aí olha só que interessante, saíram todos, a começar dos mais velhos. Por quê? Quanto mais tempo a gente vive nessa terra, mais a gente erra. Essa é a verdade. Porque é uma luta, a palavra vai dizer que é a luta, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Já dizia Paulo, um dos homens que foi a maior referência da palavra, é este homem com esse nível de santidade, de vida devota a Deus que falou essa frase. Não é um recém-convertido, é uma luta, milita carne e espírito o tempo inteiro. Então,
o nosso Deus conhece essa estrutura, sabe a nossa estrutura, como a palavra diz, sabe que somos pó, mas Ele espera que a gente se permita trabalhar, que nós possamos estar abertos para esse tratar dele na nossa vida. E é uma construção, literalmente uma construção. Essa mulher estava numa situação que ela realmente pecou. Só que por que aconteceu aquilo? Tantas coisas podem ter acontecido na vida dela. Talvez começou com um casamento frustrado, não tinha companheirismo, amizade, não tinha romance, não tinha intimidade, talvez era só briga. Uma coisa não justifica a outra, mas ela, muitas vezes, ela é uma ação em cadeia. Assim como processos de transformação de coisas boas acontecem na nossa vida, um pouquinho de cada vez, a queda também. Não caímos quando caímos, caímos muito antes, quando pequenas coisas começam a acontecer. E mesmo na vida dessa mulher, o que nós vemos em Jesus, ele não acusou. Ele chegou e falou assim: escuta, vá e não peques mais. Vai, não faça igual. Me permita trabalhar na sua vida. Me permita ensinar você uma nova forma de viver, uma forma de conseguir restaurar teu casamento, de conseguir restaurar a fé que você perdeu. Esse é o nosso Deus. Ele espera que a gente entenda isso. Ele é um Deus de amor. Isso muda, porque na hora com que a gente vacila ou está cansado, a gente não vai correr de Deus, a gente vai correr para Deus. Porque a nossa mente foge naturalmente, a nossa natureza humana foge do confronto, foge do que é julgamento, foge do que vai falar para a gente um tipo de acusação. É natural, a nossa vida, o ser humano foge. Então, se eu não entendo que Deus, ele não é um pai passivo, então ele vai me ensinar a mudar, mas ele não é um acusador, se eu não entendo isso, eu vou deixar de desfrutar da transformação que eu poderia. Ou eu fico por estar tão abatido com aquela situação, eu não permito Deus continuar trabalhando. Ei, Deus tem uma casa linda, um edifício poderoso para fazer na minha vida e na sua. Ele se inclina, ele espera, ele ouve o Espírito e ele traz uma saída sábia, que é cheia da verdade e da justiça de Deus, mas que é cheia do amor e da misericórdia. Deixa Deus julgar as nossas causas. Deixa Deus resolver as nossas mazelas. Sendo cooperador como alguém que busca e se entrega com fome e com sede. A palavra vai dizer, porque Deus tanto amou o mundo, ele deu o seu filho. A resposta de Deus para os nossos erros é dar. Deus não retém, ele dá, ele deu tudo, o melhor que tinha, o filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, Deus não quer, é justamente para que a gente não pereça. Você está perecendo há muito tempo com a mesma coisa? Eu quero te convidar para um despertar. Ei, Deus não espera isso de você. Há algo aí que você e eu podemos não ter aprendido. Ele espera que a gente permita com que a terra do nosso coração seja trabalhada. E aí, de repente, você vai num congresso, você vai num culto, você vem num encontro aqui, e aí você ouve aquela palavra, ela te enche de fé e tal. Só que aí, de repente, você, quando você saiu daqui, já viu o celular, já ficou meio agitado com alguma coisa. Aí teve uma discussão com alguém da família, lembrou do dia seguinte que você tinha alguma conta para pagar, e aí aquilo se perdeu. Por quê? Porque a terra do coração ainda está rasa. A terra do coração não tem profundidade. Então, não está apta, ainda que Deus vá lá e mande muitas sementes. Ele mande a semente da palavra, ele manda a semente de um testemunho de um irmão, ele mande a semente de uma experiência, mas a terra do coração está raso. E aí aquilo não gemina, e aí nós nos vemos de novo andando em círculos com os mesmos problemas. O Senhor não quer que seja assim. Então, é permitir esta obra, é entender que ela é um processo. É um processo. O Senhor está conosco em nossas guerras. Quem conhece a Jesus nunca mais fica sozinho. Nunca mais. Porque ele vai passar conosco, ele vai... momentos que a gente está completamente confuso, perdido. O que a gente mais precisa falar para Deus é isso: Senhor, eu estou completamente perdida, eu estou totalmente confusa. Ou estou com uma expectativa ainda que eu não sei, estou numa fase maravilhosa, mas tenho dúvidas de tais coisas, Senhor. Ele espera essa honestidade, porque quando eu me abro para isso,
ele começa a conseguir cavar mais a terra do meu coração, arar mais essa terra, colocar adubo. O adubo, que muitas vezes é uma tribulação. Por quê? Vamos lembrar da palavra? Não se alegre somente pela graça de Deus, mas se alegre também nas tribulações. Porque as tribulações produzem perseverança. Tribulação pensa que é a prova da fé. É aquele BO que você precisa de fé para passar. É uma tribulação, é uma coisa que você não consegue resolver. Porque se você e eu conseguíssemos resolver nessa tribulação, olha para alguma coisa que você tem habilidade para resolver. Beleza, todo mundo pode estar desesperado ao redor, mas você sabe resolver aquilo. Você vai para cima, resolve, já era. Então, não é a tribulação aí. Pode ser um problema. A tribulação não. A tribulação é aquele mar revolto maior do que você e eu damos conta. Então, a palavra vai falar da tribulação, que quando ela vem, o objetivo dela é produzir perseverança. Alguém que não desiste, que não se apequena, que não deixa a fé, que não coloca a mão no arado e olha para trás. Está buscando uma perseverança. Eu vou continuar crendo, Senhor. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Porque aí continua o processo. Tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. Não é mais a fé do pastor, não é mais a fé da amiga, não é mais a fé do meu cônjuge, não é mais a fé dos meus pais, não é mais a fé dos meus filhos, é a minha fé. Eu experimentei. Esta parte da terra do meu coração foi mais profundamente arada, um adubo, a experiência, algo que você e eu vivemos, ninguém tira de nós. Alguém pode até chegar e falar assim: eu não acredito em cura. Mas se você viveu uma cura que era impossível aos olhos dos homens, você vai respeitar essa pessoa, mas você fala assim: olha, eu até te respeito, mas eu não consigo concordar com você, porque eu simplesmente creio, porque creio, aconteceu, eu vivi na minha vida. A história do cego, eu não sei como foi, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Simples assim. Então, a tribulação está buscando, na minha vida e na sua, gerar a perseverança. A perseverança, por sua vez, está buscando gerar a experiência. E a experiência vai gerar a esperança. A esperança, quando a palavra vai falar, é que ela nunca decepciona, porque Deus derramou em nós, nossos corações, o seu amor. Ele me preencheu. Agora, eu não sei como eu sei. Eu só sei que Deus vai fazer. Aumentamos um nível de fé. Não é aquela fé inicial que eu estou me ancorando no que a palavra simplesmente diz. Eu passei por outras etapas. Eu passei pela palavra, o Logos de Deus, mas eu também passei pela experiência, que é o rema de Deus. E por ter vivido ciclos tão constantes de ver na palavra, de viver uma experiência, aquilo me levou para a esperança. Ainda que agora aconteça uma outra circunstância que eu não sei, quando eu olho para trás tudo que eu já vivi, eu só sei dizer, eu não sei como vai ser, mas o meu Deus vai fazer. E é nessa hora que eu começo a avançar e o amor de Deus passa a governar. Eu entrei na esperança. Eu sei que meu Pai vai fazer. Eu o conheço. Eu sei que Deus não é homem. Ele está fazendo uma obra na minha vida. E quando eu entendo de forma intencional esse ciclo, eu consigo começar a olhar para as minhas circunstâncias e perceber. Eu estou passando por essa tribulação e elas estão me levando para o próximo nível. Ela está me trazendo uma perseverança, mas ela me trouxe também uma experiência. Por quê? Porque às vezes a gente vê muitos casos de crente, de pessoas de cristãs que amam a Jesus, que buscam a palavra, que estão sempre na igreja, mas às vezes elas vão até só um certo nível. Eu estou na perseverança, tudo bem, mas a perseverança assim, eu já nem creio, assim, eu já nem oro mais. Se Deus quer que eu fique nessa situação, eu vou ficar. Não, Deus não quer que você fique nessa situação. Deus quer uma obra. Essa obra tem começo, meio e final. Então, se você e eu lutamos ainda há anos e anos e anos com os mesmos problemas, não é isso que Deus quer. Existe algo que Ele está tentando me ensinar e te ensinar, para que a gente evolua de nível. Por quê? Porque é tribulação, perseverança, experiência. A experiência é quando eu vi se concretizar
aquilo que eu tinha de fé. Eu vi se manifestar a transformação. Eu vi uma cura acontecer. Eu vi as minhas finanças serem transformadas. Eu vi o meu cônjuge se converter. Eu vi o meu cônjuge ser uma pessoa mais pacífica, mais amorosa. Eu vi meu filho se voltar para o reino de Deus. Eu vi a minha empresa crescer. Eu vi uma personalidade minha dura, difícil, sem pavio, ser transformada. Eu preciso chegar na experiência, porque é ela que vai gerar esperança. E a esperança não é como a esperança do mundo. Não. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Isso não é esperança, isso é dito popular. Esperança é a manifestação do amor de Deus. O que o amor de Deus é? Aonde o amor está, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Não há dúvida. Medo é a ausência de certeza. Medo é a impossibilidade de ter a clareza de que realmente algo vai acontecer. Olhe para uma área da sua vida, enquanto eu olho para a minha área, as áreas da minha vida, que você encontrar medo, o amor de Deus não está ali ainda. E se o amor de Deus não está ali ainda, é porque você e eu não passamos por esse fluxo o suficiente para gerar experiência tal de convicção de fé, a ponto de que a gente possa olhar para aquilo e falar assim, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai fazer. Eu sei que o meu Deus é fiel. Estamos em obras. E indo para o final. Deus não tem nenhum prazer no nosso sofrimento. Deus deu uma vida abundante, não sobreviventes. Deus não quer que você e eu sejamos sobreviventes. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu vim para que tenha vida em abundância. Olhe para as áreas secas da sua vida. Eu olho para as áreas secas da minha vida e eu tenho clamado, me levantado, estudado. Ó, uma coisa importante, antes de eu encerrar, muito importante mesmo. Eu não sei qual área que você olha e ela está seca. Só que a minha pergunta para você é: quanto, de forma específica e intencional, você estudou relacionado à palavra para corrigir esta área? Vou dar um exemplo. Se você luta a vida inteira, há muitos anos na vida financeira, quantas ministrações, quantos livros, quantos cursos, tanto bíblicos quanto técnicos, você já mergulhou? Com quantas pessoas você já conversou especificamente sobre esse tema até que você e eu aprendemos a fazer aquilo? Não, Camila, mas eu já fiz muito. Para, por favor. Por você. Eu faço isso por mim, pela minha família, você, pela sua família. Se ainda não existe fruto, é porque você e eu ainda não aprendemos a fazer. A obra não se completou. O Senhor nos assegura que a árvore dá bom fruto. Você sabe por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Quando a gente vai estudar o relato bíblico, é uma coisa muito louca. Parece que simplesmente era uma figueira que deveria estar dando fruto de fato, na época, e aí Jesus foi buscar um fruto, não teve, e ele amaldiçoou. Só que o estudo bíblico, a base bíblica vai dizer que não é isso. Não estava na época de dar fruto. Não era a temporada. Mas aquela figueira, ela tinha folhas, ela tinha uma aparência de que haviam frutos nela. Só que não tinha. O que Deus abomina na nossa vida é uma aparência de fruto que não tem. Sabe o que traz para a gente uma aparência de fruto, uma aparência que não é o fruto real? É a gente achar que já sabe tudo sobre um tema, que já fizemos tudo. Isso é um engano na nossa vida. É um engano. Se não existe um fruto, uma transformação, é porque ainda existem coisas que nós não fizemos, que o nosso Deus tentou nos ensinar por diversas formas e nós ainda não recebemos. Mas, de novo, o Senhor não quer nos acusar, Ele quer nos despertar. Por isso que é tão importante eu ir e buscar especificamente o estudo sobre aquilo. Eu tenho certeza que algum livro já chegou na sua mão, que algum conselho de alguém já chegou, que um testemunho de alguém já chegou, na área que você sabe que você luta, que eu sei que eu luto. O Espírito Santo está falando. Só que a voz dele é doce. Ele não vai fazer goela abaixo para nós. Ele quer continuar essa obra. Ele está pronto, ele tem todos os recursos para construir um fundamento de um prédio magnífico. Mas eu e você somos aqueles que vamos dar a autorização ou não para essa obra. Já pensou a gente chegar
no tempo final, no tempo do fim, e teremos nossa salvação. Mas a gente vai olhar e tudo que nós poderíamos ter recebido em terra, ou feito pela nossa geração, ou honrado ao nosso Deus pelo que ele fez por nós, a gente vai se deparar de que a gente não fez, pelo simples fato de que a gente achava que sabia, que já tinha feito tudo o que podia. A palavra nos diz que quando fazemos, o fruto vem. Porque o Senhor nos chamou para ter uma vida abundante. Toda a área da minha vida e da sua vida que ainda está seca, que ainda não dá fruto, é porque tem algo que nós ainda não aprendemos. Há uma parte nossa que nós ainda não fizemos. Há um grau de humildade que a gente ainda não desceu. Há um nível de dependência de Deus que a gente ainda não conseguiu alcançar. E aí a gente pode olhar, eu já falhei nisso muitas vezes. Eu muitas vezes olhava para uma circunstância e eu falava, mas se fulano não mudar, não tem jeito, nem Deus faz por ele. Como eu me arrependo disso. Como eu me arrependo disso. Eu estava em completo engano quando eu falava algo assim. E hoje, pela tribulação que me levou a uma perseverança, que gerou uma experiência, hoje eu posso dizer, não interessa se tem alguém na equação que não está fazendo a vontade dele. Porque se eu fizer a minha parte, exatamente como a palavra ensina, o próprio Deus muda aquilo. Muda. E isso é nas finanças, isso é no casamento, isso é no interior, nas nossas mazelas internas, isso é no ministério, isso é na escola, isso é na amizade, em tudo. Porque o nosso Deus, ele é justiça. Pra você ter ideia, Deus fala assim, ó, até sobre o inimigo, né? Abençoe o teu inimigo, se você vê ele com fome, dê de comer. Porque eu acrescentarei brasas na sua cabeça. Deus vai trazer o nível de consciência para aquela pessoa que ela não tem. Mas, então por que Deus não faz? Porque você e eu não estamos fazendo a nossa parte. Não estamos completando essa obra. Deus não vai fazer porque você e eu ainda estamos acreditando que nós já fizemos tudo que poderíamos e não estamos permitindo essa obra completa na nossa vida. É um tempo de despertar. E eu de verdade oro para que o Senhor nos desperte nessa noite. E eu quero encerrar dizendo assim: estamos em obras. Desde o dia que nós entregamos nossa vida a Jesus, até que Ele volte. Só que é uma obra contínua, restaurando área por área. E fica cada dia melhor. Cada dia fica melhor. O Senhor quer nos fazer despertar. Se a nossa vida não está ficando um pouquinho, cada dia melhor, é porque nós ainda precisamos despertar para alguns ensinos poderosos que vêm dele. Deixar essa obra se completar. Em nome de Jesus. Eu quero abrir para você que está aqui comigo. Se você quer fazer um comentário, trazer um testemunho, dizer um pouco do seu entendimento ou alguma dúvida, eu queria que você pudesse abrir o microfone e falar, se você está aqui no Meet, ou mandar uma mensagem em texto e, e compartilhar conosco o que você sente e pensa sobre esse tema. E diga aí, enquanto eu tomo uma aguinha. Não? Sem ninguém para falar? Não tem problema, falei muito aqui. Mas vou bater o horário, vai dar certo. Ai, Camis, foi lindo a palavra. Glória a Foi mais Deus. Cortou essa parte. Foi muito lindo e muito real. Hoje mesmo eu estou na correria por conta das coisas da mudança e eu não gosto muito desse negócio de ficar na internet, ficar muito tempo no telefone, porque é algo que é nítido que se eu ficar muito tempo no telefone, vou ligar a câmera, peraí. Se eu ficar muito tempo no Sim. telefone, eu me sinto ansiosa, eu não me sinto bem. Então, eu não gosto de ficar muito tempo, sabe? Só que tem algumas coisas que é preciso que eu compre pela internet, Mercado Livre, né? São coisas que vão Sim, facilitar a minha vida e que realmente eu vou achar preço bom, vai chegar rápido, que eu não vou ter que me sim, deslocar até uma casa de ferragens, nem sei onde existe isso, né? Então, é sim, preciso. E aí eu ficava assim, cara, eu preciso fazer isso, mas eu preciso parar e ficar no telefone. Mas, cara, já tem 2 horas que eu tô parada olhando para esse telefone aqui. E aí eu sinto como se eu não estivesse fazendo algo porque eu estou parada sim. olhando o telefone. Foi me dando um desespero. Um desespero, e eu fui ficando agoniada e agoniada. E a minha filha queria ir no parquinho, então eu gostaria de Sim. levar ela no parquinho no final da tarde, o horário chegando, enfim, chegou uma hora que eu entrei em pânico. Eu falei, Deus,
E aí eu não sabia o que fazer. Eu ficava, mas o que eu faço? Eu saio do telefone, eu vou no parquinho, esse e aquilo. Aleluia. Aí eu parei e falei, Jesus amado, Deus, cadê o Espírito Santo? Senhor, me ajuda, porque eu tô perdida, eu tô Sim. pensando mil coisas do que eu vou fazer, sendo que eu só preciso chamar o Espírito Santo. E aí comecei a orar, comecei a falar em línguas e comecei a pedir para o Senhor me dar estratégia do que eu tinha que ir fazendo, sabe? Respirei fundo. E aí fui me acalmando e falei, eu vou fazer o que der tempo de eu fazer. Dei banho na Sim. minha filha, tomei um banho. Quando eu vi, eu tinha feito tudo que eu tinha para fazer. E, tipo assim, tinha uma hora antecipada do que eu tinha pensado em levar ela no parquinho aqui próximo de casa, sabe? Maravilhoso. Eu saí de casa tipo 5 horas. E era 3h30, eu já tinha feito Uau. tudo que eu tinha para fazer. Não fiquei no telefone. Quando eu fui pro parquinho, eu deixei ela brincando no parquinho. E aí eu fui ficar olhando o telefone para escolher, né, as Maravilhoso. coisas que eu precisava. Mas é como você disse, a gente não precisa, né, de estar sozinho nisso. A gente tem o Espírito Sim. Santo. A gente tem que lembrar disso, né? Porque às vezes a gente vai para a igreja, aquele culto fala com a gente, é exatamente o que você estava falando. Você sai de lá todo impactado. Mas aí as Sim. guerras da semana, as coisas que você vai passando na semana, você vai perdendo o sentido de que tem algo maior, que Sim. Deus é maior que tudo isso, que o Espírito Santo está aqui no nosso ouvido, né? É Exatamente. Maravilhoso, assim, ó. Eu amo quando compartilha, porque conecta tudo. E isso que você falou é tão importante, porque naquele lance da pergunta, né, de que Deus faz uma pergunta quando a gente acha que sabe algo, tem um texto que faz justamente essa pergunta, assim, não sabeis que vocês são templo do Espírito Santo? Ou seja, ele mora aqui e fala, essa pergunta é exatamente esse contexto. Caramba, você não sabe que o Espírito Santo mora dentro de você? A gente acha que sabe, mas a gente esquece de que não dá para a gente arrumar essa obra na nossa vida. A gente não dá conta, nós não conseguimos ser o obreiro. A gente precisa do doce Espírito e ele está pronto para fazer. Mas o aspecto da mansidão. A mansidão, ele é um dos maiores radares de que a gente está nesse trabalho da obra de Deus. Por quê? Porque quando eu estou com mansidão e com humildade, é porque eu estou confiando em Deus. Você pode já reparar, quanto mais agitado a gente está, é porque no final eu estou tentando fazer sozinho. Eu não estou confiando no que o Espírito Santo está fazendo comigo. Então, a minha alma começa a se afligir, a ficar nervosa e ansiosa. E aí é natural, é inversamente proporcional. Quanto menos eu estou confiando em Deus, menos manso e humilde eu consigo ser. Por isso que Jesus fala, vem e aprende de mim. Porque quando eu aprendo isso, eu estou indo para uma confiança maior. E aí aquilo que parecia que não ia dar nada certo, eu ganho 1 hora ainda de crédito. Maravilhoso. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Obrigada por compartilhar, obrigada por compartilhar. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Para nós, eu vi os coraçõezinhos da Fê, sua linda. Ai, minha mãe tá aqui hoje, foi maravilhosa, linda da minha vida. e da minha casa Ah, também. Enquanto eu tava assim, o Senhor sabe, se for pra gente, o Senhor já sabe se a gente está lá naquela casa. A gente não já, sabe, mas o Senhor sabe. Tudo fluindo. Aí meu esposo é isso, começou a que falar, eu coisa. preciso que você veja isso, eu preciso que você veja aquilo. Olha, eu tenho que lá ver isso, eu tenho que lá ver aquilo. Aí você vai começando a pôr a mão no negócio, você vai começando a Sim, mexer, tentar segurar. Já começou, eu falei, não, calma aí. Eu vou respirar fundo, deixa Deus. Porque Deus estava fazendo até agora, é, estava perfeito, estava é isso aí. maravilhoso, já estava quase pronta para entrar. A gente começa a meter a mão, parece uma coisa. Desanda. Você entra, não coloca Deus na frente, é É isso incrível aí. a mudança, porque era uma É, coisa que eu estava orando muito, então, sim, literalmente tinha Deus naquilo, é isso aí. literalmente eu precisava da resposta, eu comentei com você, então, assim, Deus estava muito. Então, eu consegui ver a diferença de você fazer algo por você e você fazer algo só, né, de acordo com aquilo Pelo que Espírito Deus quer. Santo. E é uma diferença drástica. Aí eu, não, calma aí. Porque até Sim, aqui, onde eu deixei, onde eu tirei minha mão, funcionou perfeito, os dias, tudo em amém. relação É isso. a isso foi maravilhoso. Quando eu comecei a falar, não, agora é minha hora de trabalhar, aí já... É isso. Aí desanda. Aí essa experiência tá tentando formar a fé maior. É um ciclo. Até que vai chegar uma hora que, não vale a pena. Eu não quero mais esse desgaste. Que lindo. Glória a Deus. Que o Senhor continue essa obra maravilhosa aí. A gente vai celebrar muito isso ainda. Eu queria encerrar orando por nós e recomendar um livro. Dentro disso que a gente falou, que está em linha com o testemunho
da Ari também. Eu estou lendo um livro que chama-se Esposa e Mãe. Falei com a Ari esses dias sobre esse livro. Ele é um livro maravilhoso. Eu sei que a maioria que acompanha a gente aqui é mulher, né? Não tem jeito. Mas se você é homem que você também acompanha, seja a gravação de alguma forma, compre esse livro para sua esposa. Compre esse livro para uma mulher especial na sua vida. Seja tua mãe, seja a esposa, seja uma irmã. Esse é um livro poderosíssimo. E se você não é casada ainda, tá tudo bem, tá? Acredite, você vai precisar dele. Se não exatamente agora, e eu já te digo que sim agora, mais ainda quando você se casar. Mas para gente que já está aqui e é casado, e que é mãe também, esse livro é um presente. Ele é um presente. Eu vou mandar ele lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, me chama no DM do Instagram, Cap Likeness, Likeness, eu te mando o link também. Mas é um livro maravilhoso. Você tem ele online, se não me engano, mas tem físico. Ele vai falar sobre esta vida prática, de como é que eu, como mulher, sabe aquelas coisas que a gente acha que sabe sobre a nossa vida, sobre a vida do casamento, sobre ser mãe, e que a gente acha que sabe. E aí vem aquela pergunta do Espírito Santo mesmo, tipo, ei, você só acha que sabe, só que você não está fazendo isso ainda. Deixa eu te ajudar. Deixa eu fazer essa obra na tua vida. Então, esse livro tem sido poderoso na minha vida e eu queria muito compartilhar com vocês. Te recomendo fortemente que você leia, tá? Ele é um dos livros que a esposa do pastor Juscelio, a Lulu, se converteu através desse livro e ela fala sobre ele. Inclusive, ela tem as lives chamando Lendo com Elas, que também é outro devocional que eu faço diariamente, que é muito lindo e especial também. Mas comece pelo livro e depois se mergulhe aí na Casa Real, minha recomendação. Amém? Tamo junto, vamos orar, Senhor. Orar, Pai, muito obrigada. Obrigada por essa palavra que o Senhor trouxe para o nosso coração, pelo ensino, por mostrar como o Senhor é doce. A gente não precisa andar sozinho. O Espírito Santo está dentro de nós para completar essa obra maravilhosa. O Senhor nos assegura que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. O Senhor é fiel. O Senhor é justo, o Senhor entende toda a nossa estrutura. Nos ajuda a entender isso e cooperar. Cooperar buscando o Espírito, cooperar nos deixando acordar para as coisas que a gente acha que sabe, mas ainda não tem vivido os frutos disso. Mas que o Senhor nos traz isso não com acusação, mas como um Pai amoroso, que está querendo nos fazer despertar para essa vida de fé em fé, de glória em glória, de conquista em conquista, de crescimento em crescimento. Pai, nos ajuda a acordar para isso. Nos ajuda ao doce Espírito poder encontrar no nosso coração hoje uma terra com a profundidade suficiente para que essa semente gere frutos. E isso dê vazão para outras sementes também frutificarem, Pai. Eu te peço isso em nome de Jesus, cada uma de nós que estamos aqui, cada um de nós que vai ver a gravação, doce Espírito, nós queremos essa obra poderosa, nós confiamos na tua obra. A tua vontade é boa, perfeita e agradável, nós confiamos, nos ajuda a amadurecer espiritualmente, a nos permitir passar pelo processo, passar pela tribulação, que vai levar-nos à perseverança, que vai nos dar experiência contigo, e que isso vire esperança, o teu amor derramado em nosso coração, a ponto da gente simplesmente saber que o Espírito Santo em nós é a maioria, e vai fazer qualquer coisa acontecer, ainda que essa qualquer coisa seja uma mudança que não aconteça, mas a tua paz vai dominar, porque o Senhor estará à nossa frente, nos conduzindo, completando uma obra linda, perfeita em nós. Eu oro assim por mim, por cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai, glorificando o teu nome em nome de Jesus. Amém. E por fim, se você nunca teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, eu quero falar, amém, Fê? Eu quero falar com você agora. Talvez você está ouvindo essa palavra e você sente algo no teu coração, algo mexe aí, não é emoção. O Espírito Santo de Deus está aqui, ele marcou esse dia. Eu não sei nem que época da vida você está assistindo, mas aprove a Deus te alcançar através desse vídeo. Então, o Senhor quer te dizer algo importante. A palavra nos ensina que todos nós, todos os seres humanos, pecamos. Pecar é errar o alvo, é sair da presença de Deus. Nós, de forma consciente ou inconsciente, seguimos a nossa própria vida, tomamos as nossas decisões, isso nos afastou de Deus. O nosso espírito, que é a essência como nós fomos criados, longe de Deus, o resultado que ele tem é morte. Por isso que existem pessoas que estão vivas, caminhando por aí nessa terra, mas elas estão mortas por dentro, com um vazio que não tem como nada preencher, não tem riqueza que preenche, não tem relacionamento amoroso que preenche, não tem nada. Mas existe algo, Jesus Cristo, que foi o caminho que o nosso Deus proporcionou para que nós pudéssemos voltar para Ele.
Porque com o nosso pecado, nós nos afastamos da presença de Deus, um abismo criou, nós não damos conta de voltar. Então o próprio Deus criou um caminho, pagou um preço, se fez homem, natureza humana, para passar nessa terra como nós deveríamos passar e não demos conta. Um homem que não pecou, que deu a própria vida de forma inocente, derramou sangue para pagar o meu pecado e o seu. E só precisamos fazer uma coisa. A palavra diz que quando eu creio no meu coração, e eu confesso com a minha boca, isso me entrega a salvação, me entrega de novo a possibilidade de me conectar a Jesus. Então, se você ouve essa palavra e ela está falando ao teu coração, e você nunca teve a oportunidade de fazer isso, ou fez isso no passado e se perdeu no caminho, eu te convido a orar comigo, se arrependendo dos seus pecados, de ter estado longe de Deus, e pedir para que Ele te receba como um filho. Feche os teus olhos, faça comigo essa oração. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada, porque hoje eu ouvi a tua palavra. Repete comigo. Eu hoje ouvi a tua palavra. Eu reconheço que eu sou pecador e que o meu pecado me afastou de ti. Mas hoje eu me arrependo. Eu te peço, me perdoa, Senhor. Me recebe como teu filho, porque eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu sei que ainda que eu morresse hoje, eu já estaria em seus braços. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te abençoo. Se você fez essa oração pela primeira vez, me chama lá no DM do Instagram. Vai ser uma honra orar por você. Tap likeness, likeness. E me coloca que você aceitou Jesus aqui. Nós vamos orar. Eu quero ter o privilégio de abençoar a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Povo lindo e maravilhoso. É muito bom ter vocês aqui. Obrigada. Que Deus abençoe, te fortaleça. Que essa palavra te sacuda para essa obra linda do Espírito Santo se completar em nós. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo. Deus abençoe. Beijo, Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.